Então, pessoal, vamos falar sobre esse livrinho aqui? Vamos falar sobre Alberto Mangel com Borges. Então, gente, eu queria muito conversar sobre esse livrinho aqui pequenininho, mas tão delicioso de ler, e eu queria trazer esse vídeo para cá pro canal, porque eu tô sentindo falta de ter algumas vídeo resenhas por aqui. Eu não sei se vocês vão gostar. Se vocês gostarem, me deixem saber, podem deixar aqui nos comentários, porque essa devolutiva de vocês é importante, porque me dá um norte do que é que vocês gostam, do que é que ficou legal, do que é que pode ser feito, do que é que pode melhorar, enfim. Esse livrinho aqui é um livrinho bastante promissor, pichototinho em sua, em seu tamanho, em sua forma, mas ele é uma leitura deliciosa, pessoal. Esse livro aqui se chama Com Borges, do Albert Mangel, tá? O Albert Mangel é o mesmo escritor daquele livro Encaixotando a Minha Biblioteca, que eu tenho aqui comigo, mas eu ainda não posso trazer conteúdo dele para vocês, porque eu ainda não li. Mas esse aqui, essa coisinha pichototinha, fininha, eu li, tá? Esse livrinho aqui sai pela editora Aimé. Sai pela editora Aimé. Ele é super curtinho. É um livretozinho com apenas 70, deixa eu só confirmar aqui para vocês, com apenas 67 páginas. E o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o nosso Albert Mangel tendo um momento de encontro, quando ele era ainda bastante jovem, lá em Buenos Aires, com Borges. Vocês conhecem, né? Vocês já ouviram falar Borges? Que Borges é ele que ele fala tanto? É Jorge Luiz Borges, pessoal. Então, ele teve essa experiência em que ele passou um certo tempo em sua juventude, ainda quando ele morava em Buenos Aires, de ler, em voz alta, algumas obras, na residência do Borges, a pedido do próprio Borges. E ele traz justamente sobre essa experiência aqui, dentro deste livrinho, é bastante bacana. O Mangel nasceu em Buenos Aires, ele é argentino, tá? Mas posteriormente ele viveu no Tahiti, no Canadá, bem como em vários países europeus. Atualmente, hoje ele está em Buenos Aires, onde ele é diretor da Biblioteca Nacional. E sabe o que é interessante? É que a gente percebe que o Mangel, ele trata o Borges com carinho, sabe? É uma experiência que na época ele não deu muita relevância à importância do que estava acontecendo, mas hoje eu acredito que ele deve sim perceber o privilégio que ele teve. Inclusive ele fala sobre isso aqui. Hoje ele entende o privilégio que ele teve de viver esses momentos compartilhados de leitura com o Borges na época. É bastante interessante porque tudo aconteceu a partir do momento em que ele começa a trabalhar em uma livraria. Ele trabalhava na Pygmalion, que era uma livraria anglo-germânica lá em Buenos Aires, do qual Borges era um cliente assíduo, onde o Borges visitava muito nessa livraria. E a proprietária dessa livraria era a Lili Berrache, que era uma alemã e que escapou justamente dos horrores nazistas, foi para a Argentina e ele era funcionário, nessa livraria. Ele era um livreiro, gente. O Mangel foi livreiro. Então veja que muitas dessas figuras, às vezes, que a gente conhece do meio literário, grandes pessoas, grandes mentes, muitas vezes começam realmente por baixo mesmo. Quem também passou por uma experiência bastante interessante, assim como livreiro, foi o próprio George Orwell. Tem um livro dele de ensaios que saiu pela LPM. Eu vou procurar a capa para colocar aqui para vocês. E um desses textos ensaísticos, ele fala sobre essa experiência que ele teve. O George Orwell serviu como militar, mas ele também trabalhou como livreiro. E o quanto essa experiência de trabalhar atendendo pessoas, vendendo livros, engrandece eles enquanto pessoa, enquanto pessoas literárias também, porque eles aprendem muito nesses ambientes de trabalho. Então, para que ele conhecesse melhor a mercadoria que ele vendia, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ler. Então ele pegava muitos livros para ler, os livros que chegavam na loja,
para que ele realmente tivesse um escopo literário maior e vendesse os livros com mais propriedade, com mais domínio daquilo que ele estava vendendo. E isso é algo que a gente faz praticamente em tudo, né? Qual é o ambiente de trabalho que a gente não precise estudar, se esforçar, se dedicar, né? Com eficiência, com propriedade. Então isso mostra também da parte do Mangel uma vontade de querer aprender para conseguir fazer o que ele faz melhor. E naquela época, ele recebe o privilégio de ser convidado pelo Borges para frequentar a residência do Borges e fazer algumas leituras em voz alta para o Borges, porque o Borges nessa época já estava ficando doentinho, com problemas de visão, acredito, né? E ele precisava ter essas pessoas, maioria jovens, que lesse para ele. É um livrozinho, pessoal, curtinho, livro de não ficção, tá? Até porque ele tá fazendo esse recorte da vida dele aqui dentro. Então, é um livrozinho que eu considero de não ficção. E olha que interessante que ele fala aqui logo no comecinho. Ele fala o seguinte: Borges podia convidar qualquer pessoa, estudantes, jornalistas que iam entrevistá-lo, outros escritores. Há um vasto grupo de pessoas que leram em voz alta para ele. Pequenos Boswell, que raramente sabem a identidade um do outro, mas que coletivamente guardam a memória de um dos grandes leitores do mundo. Eu não sabia a respeito deles na época. Tinha 16 anos. Aceitei 3 ou 4 vezes por semana. Visitava Borges no pequeno apartamento que dividia com a mãe e com Fanny, a empregada. Naquela época eu certamente não me dava conta do privilégio. Minha tia, que o admirava bastante, ficava ligeiramente escandalizada com minha indiferença e me incentivava a tomar notas, a fazer um diário dos meus encontros. Porém, para mim, aquelas noites com Borges realmente não eram, na arrogância da adolescência, algo extraordinário, nem estranho ao mundo dos livros, que eu sempre presumira ser meu. As conversas com Borges eram, ao contrário, o que na minha mente toda conversa deveria ser, sobre livros e seu funcionamento, sobre escritores que eu ainda não tinha lido, sobre ideias que não tinham me ocorrido ou que eu vislumbrara de maneira hesitante. Meio que por intuição, e que na voz de Borges reluziam e deslumbravam com todo o seu intenso esplendor, de certa maneira óbvio, e não tomava notas porque durante aquelas noites eu me sentia feliz demais. Então veja que interessante que, de fato, por ele ser extremamente jovem na época em que ele foi convidado para visitar lá o apartamento e fazer essas leituras, ele não tinha real magnitude dessa situação, da importância de estar ali ao lado do Sr. Borges, lendo, discutindo, dialogando sobre literatura. Foi um privilégio, né? Hoje ele reconhece que de fato foi um privilégio. Ele traz também várias descrições do ambiente, como era esse apartamento, do senhor Borges. Borges era um homem simples, muito espartano, não tinha muitos móveis dentro do apartamento, era um apartamento mobiliado com o mínimo, inclusive sobre os livros, a própria biblioteca pessoal do Borges. Borges não era um acumulador de livros, claro que ele mantinha, ele fala aqui dentro, os seus livros preferidos ficavam com ele, mas Borges era uma figura literária que fazia os livros circularem. E eu achei isso tão interessante porque nós temos esses perfis muito distintos entre nós que somos leitores. Eu sou uma pessoa que faz os livros circular, eu sou uma pessoa que doa livros, mas eu também mantenho os meus livros preferidos comigo, que fazem parte da minha biblioteca pessoal. E esses livros eu não me desfaço, mas eu também tenho amigas e amigos que não... eles têm um apego material aos livros físicos e eles me falam, eles falam isso, eu não sei nem se eles falam isso com vergonha, mas eu acho que não, eles falam assim, que eu demorei tanto para ter a minha própria biblioteca que eu não consigo desapegar dos meus livros, por mais que sejam livros que eu não vá ler mais, mas eu não consigo desapegar dos meus livros, e eu super entendo, gente, como eu entendo. E aqui um pouquinho, sobre essa questão dele detalhar o ambiente, do apartamento do Borges, ele fala o seguinte: lembro do apartamento como um lugar abafado, morno, de cheiro adocicado,
devido à insistência da empregada em manter o aquecedor numa temperatura alta e de borrifar eau de cologne no lenço de Borges antes de colocá-lo, com as pontas visíveis no bolso do peito de seu paletó. Também era razoavelmente escuro e todas as características pareciam se harmonizar com a cegueira do velho senhor, criando uma sensação de isolamento feliz. Então, de fato, nessa época, Borges já não estava mais enxergando. Então, veja, ele fala o seguinte: sua cegueira era um tipo particular. Foi aumentando pouco a pouco desde os 30 anos e se firmou de vez no 58º aniversário, ou seja, com 58 anos, Borges já estava totalmente cego. Era uma cegueira esperada desde o nascimento, pois ele sempre soubera que herdara a visão fraca de seu bisavô inglês e da sua avó, tendo ambos morrido cegos, e também do seu pai, que ficou cego com mais ou menos a mesma idade de Borges, mas recuperou a visão após ser operado alguns anos antes de falecer, ao contrário do filho. Então, com frequência, Borges discutia sua própria cegueira, principalmente com interesse literário. Ou seja, ele de fato necessitava dessa ajuda para com as suas leituras, porque ele realmente estava cego, tá, pessoal? E aí ele fala também, sabe o que eu achei interessante, pessoal? É que ele fala que o Borges, apesar de não ler, né, propriamente dito, o ato de ler, de abrir o livro e ler, porque ele já estava cego, a leitura para Borges funcionava a partir desse momento como se ele estivesse ouvindo um audiobook, né? Tinha a pessoa ali do lado lendo para ele e ali eles discutiam, ali ele parava para refletir. Mas ele traz um detalhe interessante aqui que ele fala que Borges tinha praticamente uma memória fotográfica. Borges lembrava de tudo o que era lido, de tudo. Então eu subentendo que Borges tinha uma capacidade de memória incrível, se não de fato uma memória fotográfica. É bastante interessante. Ele aqui fala um pouquinho sobre o quarto de Borges, né? Às vezes ele pedia que eu buscasse algum livro lá. Era o que os historiadores militares chamam de espartano, pois lá tinha apenas uma cama de ferro com uma manta branca e que em que Bipo às vezes se enroscava, Bipo era o pet, tá? Uma cadeira, uma pequena mesa e 2 estantes de livros baixas. Eram os únicos móveis. Aí aqui, o que ele fala também, que eu achei bem legal, aqui a gente já tá lá para a página 25, ele fala um pouquinho também sobre as aquisições de livros que o Borges tinha com ele, tá? Ele pedia também, muitas vezes, com frequência, que esses jovens fizessem anotações, alguma observação, tudo o que ele queria pontuar sobre aquele trecho específico, ele pedia que anotasse ao final do livro. E aí o que é que o Mangel fala? Que no final do livro já tinha também outras anotações feitas por outras pessoas, com outras letras, e era interessante passear por essas anotações, porque eram observações feitas pelas mãos de outros jovens que também tiveram esse momento de dividir nesse universo literário com ele. Então ele fazia o seguinte, tem dizendo aqui, em seguida, ele pedia para que um fato particularmente interessante fosse anotado, com o número da página, no fim do volume revelador. Observações misteriosas de uma variedade de mãos enchiam as folhas de guarda de seus livros. Olha que interessante, né? Aí ele está falando também sobre 2 estantes baixas. Ele tinha 2 estantes baixas e que ficavam na sala de estar. E que lá nessas 2 estantes baixas tinham obras de Stevenson, Chesterton, Henry James, Kipling. E depois ele fala sobre Wilkie Collins, fala também sobre essa de Queiroz, com encadernações de papelão amareladas, fala sobre John Dickson Carr, falam sobre Mark Twain, fala sobre Oscar Wilde. Então, o que é que eu percebo é que Borges foi uma figura extremamente inteligente, extremamente culta, que tinha um acervo literário, podemos falar assim, mínimo dentro da sua própria casa. E também o fato do próprio Borges ter essa atitude de desapego de alguns livros físicos, de fazer os livros também circularem, foi muito interessante para mim também. Então valeu muito a pena, gente, a leitura desse livrinho aqui. É muito curto mesmo, sabe? Aqui, deixa só pra gente finalizar. É interessante que ele escreveu o seguinte: Borges não fala muito sobre ser amigo de escritores,
mas sobre ser leitor deles, como se pertencesse ao mundo da biblioteca e não ao cotidiano. Mesmo na esfera da amizade, o papel de leitor é predominante. De leitor, não de escritor. Borges acredita que o leitor assume a tarefa do escritor. Interessante também, logo aqui no final, gente, lá para a página 63, ele fala que o Borges também tinha uma personalidade forte, tá? Era um homem extremamente inteligente, um homem extremamente culto, né? Com um diálogo literário riquíssimo, mas que ele tinha um temperamento também um pouquinho difícil e que tinha algumas falhas. Eu não posso falar falhas de caráter, mas Mangel é bem direto quando ele fala aqui que o Borges era uma pessoa preconceituosa. Dentro do livro, na página 62, o seguinte: apesar do seu humanismo essencial, em alguns momentos seus preconceitos o tornavam surpreendentemente e horrivelmente pueril. Por exemplo, de vez em quando exprimia um racismo absurdo e batido que de repente transformava o leitor inteligente e entusiasmado num tolo momentâneo. Como prova da inferioridade do homem negro, a falta de uma cultura negra de importância universal. Nesses casos, era inútil discutir ou tentar justificá-lo. O mesmo era verdadeiro no mundo da literatura, no qual era mais fácil reduzir suas opiniões a questões de simpatia ou capricho. Então ele fala também que Borges rejeitava algumas figuras literárias com bastante veemência. Então Borges também não era, né? Nossa, que pessoa fácil de conviver. Eu tive essa impressão de que o homem era inteligente, mas de difícil convivência, talvez, e com opiniões bastante próprias e que nada no mundo fazia com que ele mudasse de ideia. Deu a entender isso. Então vamos ver. Aqui ele fala o seguinte: é possível construir uma história da literatura perfeitamente aceitável, apenas com autores que Borges rejeitou. Autores que Borges rejeitou, pessoal: Austen, Jane Austen, Goethe, alemão, Rabelais, Flaubert, Calderon, Stendhal, Zweig, Maupassant, Boccaccio, Proust, Zola, Sr. Zola, Balzac, Galdós, Lovecraft, Edith Wharton, Neruda, Alejo Carpentier, Thomas Mann, Garcia Marques, Tolstói, Lope de Vega, Nossa, muitos. Ele não se interessava. Ou seja, Borges também tinha, né, opiniões literárias bastante contundentes e era bastante inflexível em algumas questões. Vale a pena você ler, pessoal. Essa é a capa, ele é bem pequenininho, tá? Ó, tipo pocket. Aqui a contracapa, não, quarta capa, né, que o pessoal fala. Aqui é a quarta capa. Aqui é a capa. Ó, tá? Bem pichototinho, páginas amarelas, deliciazinha de ler. Vale a pena vocês conferirem. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!